Dragon Ball Sparkling Zero deu errado? E com certeza, se você é fã de Dragon Ball, com certeza você ficou ansioso e muito esperando para poder jogar Dragon Ball Sparkling Zero pela primeira vez, pelas promessas que fizeram e por tudo que envolvia o game. Infelizmente, depois de um ano, ele é um jogo que ele é muito menos comentado do que as pessoas esperavam. E aí fica a dúvida, será que o jogo deu errado? E no vídeo de hoje eu vou discutir isso aqui. Mas aí entra aquela pergunta, por que Dragon Ball Sparkling Zero teve tanto hype? Afinal, anualmente saem vários jogos de videogame envolvendo o universo dos animes e dos mangás. E Dragon Ball não é diferente. Nos últimos anos tiveram vários jogos de Dragon Ball. Chega o Xenoverse, seja o Fighter Z, que até hoje é muito jogado em competições, um dos jogos mais jogados de anime em competição. Mas por que Sparking Zero especificamente teve tanto chamariz? O motivo é pela forma como eles venderam o jogo. Desde o seu primeiro trailer até seu lançamento, venderam que o jogo seria o novo Budokai Tenkaichi. Para quem não sabe, para quem viveu o PlayStation 2, como eu vivi, um dos jogos que todo mundo, você pode ser fã de anime ou não, jogou muito, foi Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Porque ele era muito bom de ação, ele era muito dinâmico, muito gostoso de se jogar com os amigos e ainda tinha quase todos os personagens possíveis de Dragon Ball. Quando chegou o Sparkling Zero, ele prometeu que seria exatamente isso. Ele prometeu que ele seria esse jogo, tanto que até quando o trailer ele se referencia como um sucessor espiritual de Budokai Tenkaichi. Então o hype começou. Um dos jogos mais queridos, um dos consoles mais vendidos da história dos videogames, está de volta numa nova versão, atualizada, com um gráfico melhor, com todos os personagens possíveis. Isso obviamente atraiu os fãs, e por isso que existiu o hype. Mas antes de começar a falar o que deu errado com esse jogo, é bom falar, quando você pega o Sparkling Zero para jogar pela primeira vez, ele chega a impressionar realmente para quem é muito fã de Dragon Ball, porque primeiro fator seria como eles tentaram o máximo trazer elementos para te colocar naquele mundo. O primeiro seria a quebra de cenário, algo que era muito clássico em Sparkling Zero e que nenhum jogo de Dragon Ball praticamente conseguiu repetir e aqui você dava essa sensação. Outra coisa seria os gráficos. Quando você joga esse jogo no máximo que o gráfico pode entregar, ele é muito bonito visualmente. Ele realmente consegue entregar visualmente o que não era o que o trailer já mostrava. Outra coisa seria a variedade de personagens. Isso é um ponto bom e um ponto ruim. Como ponto bom, é que realmente tem muitos personagens no jogo. Tem quase todos que você pode imaginar de Dragon Ball. O ruim, eu falo quando falo das coisas negativas. Você ainda tinha trilha sonora. Você podia colocar a trilha sonora de qualquer momento de Dragon Ball ali, que seja do clássico, do Super, do Z, ou dos filmes, como o do mais recente do Broly, que fez muito sucesso. Então, na parte técnica, na parte de qualidade visual, ele entrega se você jogar ele num console de última geração. Se você jogar no seu computador, por exemplo, se seu computador não tem uma qualidade tão grande, aí você não vai conseguir sentir isso. Mas com a qualidade máxima, visualmente ele entrega, ele consegue entregar em questão do cenário sendo quebrados, você consegue ter uma diversão inicial nas primeiras horas, e você consegue principalmente sentir o clima de Dragon Ball. Então a parte da atmosfera, a parte de como o jogo deveria ser vendido, ele conseguiu. Mas a partir daí começam os problemas. Eu acho que o primeiro ponto que vale destacar como negativo em Dragon Ball Sparkling Zero, com certeza, seria a campanha limitada. Na verdade, o conteúdo limitado. Desde os personagens, passando também a parte da campanha da história. A primeira parte da história seria que, quando você joga o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 1, 2 ou 3, você consegue perceber que eles seguem a história de Dragon Ball. É muito divertido você jogar. Aqui, eles tentaram mudar a mecânica para o jogo tentar durar mais. Que seria, cada momento da campanha você joga com um personagem. Então, a partir desse personagem, você vai jogando cada capítulo, e ainda por cima você pode fazer um e se. E se o Goku viajasse com o Kuririn em vez do Piccolo para lutar contra o Raditz? E se o Goku lutasse contra alguém que tivesse matado o Freeza antes? Você faz esse e se que é, e se alguém tivesse feito algo antes do que aconteceu na história real? A ideia é boa, mas a execução não. Por quê? Quando você para pensar, esses e se não são tão diferentes um do outro. E a história de Dragon Ball acaba sendo muito repetitiva. Então, esse é o primeiro problema. Quando você pensa nessa história como um todo, ela acaba sendo muito repetitiva. Porque você joga com vários personagens, a mesma história várias e várias e várias vezes. E o IC, que poderia ser interessante, até ele fica enjoativo. Você cansa facilmente de jogar Dragon Ball Sparkling Zero a parte da história, porque eles
não conseguiram fazer com que você, como espectador, tenha interesse de jogador, tenha vontade de continuar jogando depois de horas. Não, você vai cansar. A menos que você queira platinar, ou você queira, por exemplo, liberar mais personagens que não estão 100% liberados, o resto, você não vai ter vontade de jogar. Inclusive, nos outros Budokai, tinha um conceito meio que de missão, que você ia fazendo algumas coisas e liberando algumas missões. Aqui também não tem isso. A missão seria o IC, que também não funciona muito bem. Então, esses são dois problemas. A parte da história, a parte que poderia ser um diferencial, trazer algo novo, eles não mudaram. Eles poderiam fazer duas histórias. Uma que é a história normal que a gente vê de Dragon Ball, e uma que é um IC, mas pensado como um roteiro original para o jogo. Não como eles fizeram. Como fizeram, parece algo jogado, que é para tentar prender o público o máximo ali. Eu falo conteúdo limitado, porque como todo jogo hoje em dia, Dragon Ball Sparkling Zero também é cheio de DLC. Promete-se muito personagem, mas você tem que comprar um jogo muito caro, para quando terminar você não tem que comprar muito DLC para jogar com personagens ainda mais. E aí também entra o segundo ponto, que eu já falei meio em cima, mas vale destacar, que seria que faltou os modos clássicos, como torneio, como quebrar mais as coisas do cenário que eu falei que quebra, mas não tanto como o suficiente. Esses modos clássicos não seriam cobrados se esse jogo não fosse vendido como um novo Budokai Tenkaichi. Quando você vende como um novo Budokai Tenkaichi, você espera ver o que você já jogou, só que muito melhor. Aquele não consegue entregar. Na verdade, os novos modos que existem são bem mais fracos do que existia no jogo anterior, virando um outro problema. Porque quando você se compara, o público também vai comparar. E comparando, o antigo ainda é melhor nesse ponto também. Outro problema seria, obviamente, a jogabilidade. Para mim, a jogabilidade ela tem dois problemas graves quando eu joguei o Dragon Ball Sparkling Zero. O primeiro seria que eu achei o jogo bem mais pesado do que ele realmente prometeu ser. Quando você vê a gameplay, quando você vê os trailers, quando você vê as pessoas jogando antes do jogo ser vendido, você vê que a gameplay estava muito fluida, estava muito bem feita, explosão, coisas na tela. Quando você joga, você sente o jogo que ele é muito mais pesado do que ele deveria ser. Você sente que o jogo ele não tem aquela fluidez, aquela coisa gostosa de você sentir o personagem na sua mão. Até porque os controles mudaram, com a mudança dos controles, você também sente que as coisas ficaram bem mais automáticas, tanto em questão de poder como de golpe. Muita da ação parece que você aperta dois botões e ele faz tudo. Aqui no Budokai Tenkaichi tinha bastante isso, mas era um jogo mais antigo. Quando você pensa num jogo mais novo, você era uma jogabilidade mais fluida, mais gostosa de se ver, mais divertida. Isso não acontece em Sparkling Zero. Isso não acontece, exatamente porque o jogo parece que foi planejado para ser muito automático. Os poderes, as coisas são automáticas, sem contar que colocaram muita coisa em tela, e apesar de visualmente ser legal quando você não está jogando, quando você joga, deixa o jogo sim pesado em vários pontos. Pesado em questão de movimentação e de escolhas de movimentos. Então isso também é um problema. A jogabilidade também está pior do que foi prometido. E tem um último ponto que eu queria falar envolvendo os problemas do jogo, que é a parte online. Isso vai variar muito de um para outro. Mas você pode ver que, obviamente, por você pegar jogadores de muita distância, ele acaba tendo bastante lag. Os matches não são compatíveis e isso é muito ruim, porque o jogo promete que vai ser partidas equilibradas, algo que não acontece, e sem contar, obviamente, a demora para carregar o loading. Isso eu não vou reclamar tanto do jogo, existe no jogo, eu acho que vale como um ponto aqui, mas eu reclamo menos porque quase todo jogo online, principalmente de ação, é assim. Muita pouca gente joga, ou gente de muito longe joga, então o lag é normal, o match compatível, a IA faz normalmente, ela não consegue chegar na compatibilidade. Eu entendo, mas realmente é algo que incomoda, porque quem gosta de jogar online acaba se decepcionando bastante, mas é um ponto para se colocar que poderia ser melhorado. Não só nesse jogo, mas para todos os outros. Não é porque todos os outros são ruins que não vale como esse aqui ser ruim. Todos deveriam melhorar nesse ponto. Em jogos competitivos de ação, deveria ser assim. Mas ainda tem futuro para Dragon Ball Sparkling Zero? Para mim tem. Para mim tem futuro porque eu acho que o jogo ele tem muito potencial. E você vê que ele tem potencial ali. Agora o grande lance é o quanto que a Konami, que é a grande dona do jogo, a Bandai Namco, na verdade, ela vai se preocupar em melhorar o jogo. Com atualizações, você resolve 90% dos problemas que eu falei aqui. O único problema que você não resolve é a história. Você teria que lançar uma DLC à parte, criando algo a mais. Mas a jogabilidade, o modo online, as batalhas, tudo isso pode ser melhorado de forma bem fácil se eles planejarem. Então, e com DLCs também, que cada vez mais estão saindo. Então, a minha opinião é, existe futuro? Sim. Se a Bandai Namco resolver focar e melhorar o jogo, eles conseguem atualizar. Eles conseguem fazer ele ficar melhor do que ele está hoje em dia. Mas a pergunta é, eles querem fazer isso? E termino o vídeo perguntando, eu recomendaria que você comprasse ou não? Pela nostalgia, talvez sim. Mas eu recomendaria que você comprasse numa promoção. Porque esses jogos que saem para PlayStation 5, Xbox Series X, ou o PC, ele é um jogo de nova geração. Então, obviamente, ele vai sair com um preço muito mais caro. Eu esperaria uma promoção ou sair de graça. Aí vale a pena gastar o preço cheio de R$300,
aí não vale. Mas como eu falei, eu espero que o jogo melhore para eu poder fazer um outro vídeo mais para frente falando como eu voltei a jogar o jogo, como eu gostei do jogo e agora vale o preço cheio. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha de Dragon Ball Z Sparkling Zero? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.